Estamos de volta no Hora da Verdade. Eu sempre indico para você livro. Porque livro, além de da gente ter hoje essa possibilidade da educação à distância e tal, livros próximos da gente, ou mesmo até através da internet também, muita gente hoje lendo livros através da internet, é importante. Mas em Poços de Caldas nós temos uma das maiores redes de livrarias do Brasil, que é a Livraria Nobel, que fica na rua Rio de Janeiro, quase esquina com a rua Santa Catarina. Por lá, muitos títulos, entre eles, por exemplo, para você conhecer um pouco a história, francesa aí, Napoleão Bonaparte. Esse livro biográfico aí, de Napoleão Bonaparte, lá na Livraria Nobel. Para quem quer saber também a história de Charles Manson, um assassino bem reconhecido lá nos Estados Unidos, fez muitos crimes, um serial killer, uma intrigante história nessa biografia também. E um livro mais de ficção, Perdido em Marte. Esses títulos e também o meu título do meu livro Veracidade, que eu vou presentear ao final deste programa, ao professor Rodolfo, que nos presenteia aqui com a sua presença, falando de educação à distância. Esses e outros títulos na Livraria Nobel, aberta de segunda a sábado, no horário das 9 da manhã, das 9 da manhã até as 7 da noite, de segunda a sábado, ok? Bem, a gente conversando então com o professor Rodolfo Bernardi Neto sobre a Unicesumar. Eu falei no bloco anterior, eu perguntei ao professor em relação ao perfil da faixa etária e também o perfil psicográfico, vamos chamar assim, dos alunos que ingressam à educação à distância. William, o perfil hoje de ingresso do aluno é um aluno mais maduro, sim. Porque quando veio a educação à distância, ele conseguiu resgatar aquele aluno que não fez a faculdade na sua juventude ou logo que saiu do ensino médio e entrou num ritmo de vida que não permitiu com que ele fizesse mais um curso presencial. Família, sociedade, viagens, trabalho que tome alguma das noites. Então ele viu a oportunidade de fazer educação à distância e veio fazer. Um outro foi uma classe que estava afastada da educação superior por questão financeira, a classe D e E a educação à distância, por ser mais em conta, mais barata mesmo, conseguiu trazer esse aluno. Eu tenho alunos de classe D e E graças a Deus, com que eles terminam, eles são levados. O Brasil é um país de mobilidade social fabulosa, talvez o maior do mundo, onde você consegue realmente sair, se promover em classes, e eles fazem o curso superior e conseguem subir de classe social. E uma terceira situação foi que o mais maduro encaixou mais dentro do que você chama de perfil psicográfico, Não conhecia esse termo assim, para educação à distância, é legal, para poder fazer educação à distância, porque são duas coisas muito próprias que o aluno precisa ter para fazer educação à distância: disciplina e autonomia. O jovem, quando sai da educação de ensino médio com 17, 18, 19, ainda não está muito desenvolvido em cima desses aspectos. Ele ainda não diria indisciplinado, me fugiu aqui o termo, mas ele é mais arrojado, ele gosta mais de estar em grupo, ele ainda pertence a uma tribo, então ele não consegue ser autônomo. Ele depende de outras relações sociais, afetivas, de professor, de autoridade para fazer um curso superior. Claro que isso está mudando de forma lenta, não tanto quanto a gente gostaria que fosse, mais rápida, mas ainda é um perfil mais maduro na educação à distância. Está na faixa de 28 anos a idade média do aluno da educação à distância, isso dados do último censo. Agora, professor, você disse aí que muita gente procura a educação à distância em relação à questão financeira mesmo. Por que a gente até sabe conceitualmente, assim, teoricamente, por que os cursos de educação à distância são geralmente bem mais baratos do que a educação presencial? E o bem mais barato é bem significativo mesmo. Em média, 50%. E 50% num produto é um valor muito grande. Infelizmente, nós conversávamos anteriormente, às vezes o brasileiro confunde preço com qualidade. São coisas diferentes. Não significa que é mais barato, tem menos qualidade. A gestão, a forma de trabalhar permita com que você reduza seus custos. Mas a educação à distância tem uma característica interessante, que quando ela nasceu, e por isso que o preço veio mais barato, foi uma questão de posicionamento de mercado. Quando você lança um produto, naquela época, com cursos presenciais lançando no Brasil inteiro, isso há 10, 12 anos atrás, as primeiras instituições posicionaram o preço mais baixo, uma forma de atratividade mesmo. Sim. Venha fazer educação à distância, é metade do preço que você paga no presencial. Mesmo que os custos de investimento eram muito altos, continuam sendo muito altos, a educação à distância tem um custo de produção alto, mas, na verdade, o aluno ia pagar mais barato, você trazia o aluno pelo preço. E trouxe muito aluno pelo preço.
E aí outros concorrentes foram entrando e foram trabalhando em cima da mesma faixa de preço, porque o outro era mais barato. Eu vou cobrar R$300 no curso de administração, eu entro agora, vou cobrar 600, não vou ter aluno. E não se conseguiu alterar essa forma de preço. Então, na verdade, isso é bom para o aluno. E as instituições se organizaram para que esse preço fosse atrativo para o aluno e, ao mesmo tempo, rentável para que a instituição sobreviva, senão não adianta nada. Eu vou fornecer um curso, depois eu vou à falência, acabou, né? Então, se manteve e, por isso, é essa característica hoje, claramente, da educação à distância. O preço ficou extremamente atrativo. É metade do preço do presencial. E, além de uma série de propostas, de convênios, de ofertas que nós, da Unicesumar, oferecemos, fica ainda mais atrativo. Vamos praticar um pouco essa questão, porque às vezes a gente vai conversando, mas eu gosto muito de praticar o que a gente está falando, tentar ter a teoria associada à prática. Vamos supor que eu vá fazer, ou a pessoa que está nos assistindo vai querer fazer um curso de marketing, no curso de graduação de marketing. Sim. Na Unicesumar. Vamos falar dos passos e de como isso, depois que ele passa no vestibular, que é uma das etapas, como é que isso se traduz praticamente, o cotidiano desse curso, por exemplo. Vou falar de marketing? Sim, são todos quase cursos mesmo. Mais ou menos parecidos. O curso é modular, o aluno faz 4... Então ele passa primeiro pelo vestibular? Sim, passa pelo vestibular. Aprovou no vestibular, ele precisa fazer naturalmente a sua matrícula. Sim. Trazer toda a documentação para a secretaria que funciona no nosso polo, isso vai para a Secretaria Acadêmica de Maringá, como se fosse fazer uma matrícula em qualquer instituição de ensino superior. Documentação de ensino médio, a pessoa precisa ter o ensino médio completo. É um pré-requisito. É um pré-requisito, é uma faculdade. É uma faculdade. Não tem que fazer, já teve gente nos procurando para fazer gastronomia e não tinha ensino médio, não tem como. Então, ele precisa estar concluído. Traz toda a documentação pessoal, de escola, histórico, matriculamos esse aluno. Ele, na Unicesumar, durante o processo de matrícula, ele paga uma mensalidade, a hora que faz o fechamento do contrato. Nós não cobramos matrícula. O curso de marketing tem 2 anos, são 24 mensalidades. O curso de marketing, especificamente, tem 2 anos. Outros cursos são mais longos? Ou tem não? Mais longo, o menor curso tem 2 anos. 2 anos. A administração tem 4 anos. Isso também é uma outra diferença em relação aos cursos presenciais, que em geral a maior parte deles tem 4 anos. Não, os cursos de tecnologia têm 2 anos, a maioria. Os cursos superiores de tecnologia no Brasil, a maioria tem 2 anos. O curso de marketing de tecnologia presencial também tem 2 anos. Curso de gestão financeira, nós temos aqui, presencial também é 2 anos. Logística, presencial também é 2 anos. Mas os cursos de bacharelado que são mais extensos, como jornalismo, os cursos de saúde, tem o tempo normal. Administração, o aluno vai levar 4 anos. Ciências contábeis, 4 anos. Serviço social, 4 anos. Nós temos agora engenharia da produção. São 5 anos. Mas aí, por exemplo, o aluno não sai com título de bacharel, ele sai com título de tecnólogo? Bacharel. Bacharel. Bacharel em administração. No curso de marketing? Marketing é curso superior de tecnologia de marketing. Então ele sai como um tecnólogo, não? É tecnólogo? Tecnólogo. Mas é superior. Superior, tá, tudo bem. Curso superior de tecnologia em marketing. Curso superior de tecnologia em recursos humanos. Curso superior, tá. Curso superior. Mas ele faz em 2 anos. Então ele paga a mensalidade, a primeira mensalidade, não paga a matrícula, e a partir dali, ao iniciar as aulas, ele vai fazer as disciplinas fazendo uma a uma. O projeto do curso é montado para que cada módulo tenha uma interação. São 2 disciplinas com as provas e todo o conteúdo trabalhado em 10 semanas. Então, o aluno tem que estudar mesmo. Em 4 semanas, ele precisa ler todo o livro da disciplina, fazer 6 aulas, fazer 3 aulas teóricas, 4 aulas práticas, fazer fazer que ele precisa fórum, ler todo o livro. O livro da disciplina. E esse livro da disciplina, ele tem que comprar... Eu não sei como funciona a concorrência. Sim, vamos deixar bem claro. Mas falando da Unicesumar. Na Unicesumar, no nosso caso, dentro da mensalidade está incluído o material escolar. O aluno recebe o livro. O aluno recebe o livro. Então, no curso de marketing, ele vai terminar o curso com 16 livros na sua biblioteca. Tá? São livros muito bem estruturados, são livros efetivamente didáticos, mas bem estruturados. É um livro realmente, alguns com 250 páginas. Entre aspas, é um livro apostila, podemos chamar assim? Ou não, ele já deixou essa característica de apostila. É um livro, mesmo, bem formatado, bem feito, numa linguagem simples, mas de aprendizado, e que o aluno aprenda realmente para valer. Então, em 10 semanas, ele tem que ler 2 livros, fazer mais de 10 aulas, fazer os fóruns, fazer chat, fazer uma avaliação presencial, como prova. Tem que estudar para valer.
As 2 disciplinas em 10 semanas dá 200 horas. Ele vai chegar perto disso mesmo para estudar em 10 semanas. Então, é 20 horas por semana de estudo. Só que ele estuda a hora que ele quer. Eu tenho aluno, William, que entra domingo de madrugada para assistir aula, sábado, 2 horas da manhã, saiu para noitada, saiu para noitada, não rendeu nada a noitada, volta para casa e vai estudar. Tem muita gente que faz isso. Aí lá, ó, não beba, que daí não adianta nada, né? Aí não tem jeito. Então, o aluno vai fazendo o módulo, 2 a 2, terminou o módulo, eu tenho uma semana de intervalo. Então, por exemplo, você falou uma coisa importante aí. A Unicesumar, ela fica aberta. Sim. Diuturnamente, é das isso? Das 8 às 22. Das 8 às 22. Então, até às 10 horas da noite, o aluno pode ir lá para fazer alguma coisa, alguma atividade? Nós temos aqui um laboratório de informática, o aluno pode fazer todo o seu estudo lá, assistir as aulas. Então, ele não precisa necessariamente, o aluno da Unicesumar, ter um computador em casa? Não, de forma nenhuma. Tá. Nós temos uma biblioteca, ele pode pegar os livros lá. Isso é uma questão importante, porque às vezes o aluno fala assim, mas eu não tenho um computador em casa. Não tem problema, ele vai assistir toda... Eu tenho alunos que não têm computador. O que acontece? Rapidamente ele acaba comprando. Claro, porque ele vê a necessidade. Mas ele pode fazer. Eu tenho internet ruim, eu não instalei internet em casa, ainda mudei. Vai lá no Polo. O aluno assiste lá, tem sala de aula, ele assiste a aula, as aulas podem assistir por demanda. O processo... Eu perdi a aula, por exemplo. Assiste depois. Depois, porque está lá gravada, não tem problema nenhum, o aluno pode assistir quantas vezes quiser. Esse é um fator. Isso é um fator interessante e importante dentro da educação à distância, porque na educação presencial, você perdeu a aula... Perdeu, não tem como voltar. Eu não fui, eu sou professor do presencial há 22 anos. Sim. Deu a aula, acabou, eu não vou conseguir repassar a aula. Então, ali o aluno pode repassar várias vezes. Outra coisa que eu acho muito interessante, claro, eu também sou professor, e é claro que nós todos como professores, você mesmo, Rodolfo, quando a gente vai dar uma aula, tem dias que você está super inspirado. Com certeza. Aí a tua aula, né, e tal, você está bem, então você dá uma aula fantástica. Tem dia que por problemas particulares, ou às vezes por um dia que você não está muito bem de saúde, a tua aula acaba tendo um prejuízo. E quando você tem uma aula padronizada e filmada, geralmente ela tem uma ideia de padronização com uma qualidade efetiva de informação, de comunicação, às vezes superior a uma aula, não que a gente está substituindo uma coisa pela outra. Mas é claro que você consegue, às vezes, padronizar uma boa aula. Com certeza. Né? E equalizar Nós temos 2 modelos de aula. Eu tenho uma aula gravada, o professor grava 5, 6, 7 aulas por disciplina, são aulas de 50 minutos, alta qualidade, o professor está bom, está preparado e dá uma ótima aula. E é uma aula sem interrupção, porque ela é gravada. Então, uma aula de 50 minutos, ele passa conteúdo de 2 horas. Agora, tem uma aula ao vivo, William, que essa o professor está lá no estúdio, dando aula, 2 horas e meia, interativo, chat. Aí pode até pegar um dia o professor ruim, mas isso é raro acontecer. Aí são mais 3 ou 4 aulas ao vivo de cada disciplina, serve para fechamento de conceito, fechamento de conteúdo. Mas na aula presencial, na aula gravada, isso realmente não ocorre. Se gravou, se errou, corta, produz. Fora os programas ao vivo, que não tem como cortar, né? Aí não tem jeito, no ao vivo é ao vivo. Difícil. Mas quando é gravado... Agora, eu fico... aí eu vou terminar esse bloco e a gente vai para o intervalo, com essa questão também ligada ao corpo docente da instituição, os professores. Os professores que dão aula, eles são treinados para comunicar com câmeras, porque às vezes a gente conversa com vários professores e a pessoa fala, mas se eu for falar em frente a uma câmera, eu tenho um certo receio, um certo medo. Eu queria saber, no próximo bloco, sobre essa questão dos professores, como é que eles são capacitados, treinados, qualificados para ministrar aulas em cursos de educação à distância. Já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje.